Amados, boa noite. Domingo, ainda friorento, mas tudo bem. Vamos saindo de uma gripe muito forte, mas vamos reagindo e confiando em Deus e executando o nosso trabalho de amor. Vamos pedir gratidão a todos que sempre nos acompanham e também vamos pedir as bênçãos de Deus e do Pai Maior e de Jesus para que tenhamos intuições precisas durante a prosa desta noite. Que todos possam receber esses fluidos benéficos, fluidos de amor, de saúde, nesta noite, para completar o seu domingo. Hoje pela manhã, falamos, e foi gravado pelo Movimento Espírita Aprendizes da Fraternidade, coube a mim falar da lição 112 do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como título como Lázaro. E essa lição, o abnegado benfeitor Emmanuel vai tirar no Novo Testamento de João, capítulo 11, mas ele pegou só o item, a frase 44, versículo 44. Mas é de 1 a 44, falando da ressurreição de Lázaro. E antes, nesse preâmbulo todo, o que foi falado, mas aí nesse texto, fala que Jesus chorou. E Jesus, pela descrição de Públio Lentulus Sura, que foi encontrada aquela carta, o retrato de Jesus, diz que Jesus era um indivíduo sereno, não excessivamente alegre, risonho, e que poucos tinham visto chorar. E aí vamos para esse contexto e vimos que ele chorou. Mas ele chorou 2 vezes. Por isso que eu estou contando para vocês agora. 2 vezes que se tem notícia. Olha, veja a primeira vez. A primeira vez, ele estava sentado numa colina e que enxergava Jerusalém inteira. Jerusalém potente, rica, materialista, e que não tinha os seus sacerdotes tanta preocupação com as colocações espirituais. E aí, ele está ali meditando e fala, e chora. Jerusalém, Jerusalém, como quem diz, grandes catástrofes vão acontecer com você, não ficará pedra sobre pedra. E já se passaram mais de 20 séculos, não? E agora, vocês veem, a guerra aí de Israel e o Irã. Jerusalém está no meio. Então, vocês percebem a prospecção de Jesus, como ele via longe, que ele entendia que aquele povo monoteísta, que ele estava no meio deles e não haviam despertado para a espiritualidade.
como nós hoje, entende? Nós corremos atrás de tanta coisa, mas da nossa melhora moral e espiritual, fazemos muito pouco. E eu fico nessa reflexão. E lá nesse local, hoje, predominam 3 religiões. O judaísmo, que tem 82%, o cristianismo, depois, olha, o judaísmo é do século 18 antes de Cristo. Cristo chegou na região e não conseguiu mudar muita coisa. E aí tem, mas olha, ele foi enviado para a mudança e não conseguiu totalmente. Então, de cristianismo, nós temos 2,11, aliás, 21,11. Mas aí no século VII aparece Maomé e funda o islamismo, com 18,1. Isso a gente dá uma olhada para verificar que não é só o espiritismo que está com 1,8 em nível de Brasil. É o seguinte, nós temos que entender muito e bem que Jesus nos convida, mas poucos aderem realmente. E aí não cessa de trabalhar. Porque você veja bem, minha família espiritual linda, você veja bem, nós estamos vivenciando a doutrina espírita há mais de 100 anos. E ainda, sabe, há essas intolerâncias, esses achismos e etc. E a gente respeita. Não sei se está tudo certo aqui, iniciando, deve estar. Ninguém entrou aqui, acho que é porque, sei lá, vamos ver. Então, mas nós temos a nossa proposta. Trigo de Deus. Hoje veremos com muito amor o texto Pescadores de Almas. Esse texto, aí também, a Amélia Rodrigues, na espiritualidade, ela vai tirar de Mateus, item 4, versículo 19, essa fala, a fala de Jesus, está em Mateus. Então, vamos para o texto da Amélia Rodrigues. Pescadores de almas. Olha, não está aparecendo nada para mim aqui e eu não sei o que aconteceu. O computador é assim, oi, 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 oi. Então, depois eu vou ver no outro computador. Pescadores de almas. Pairavam no ar desconhecidas vibrações de paz e alegria. Quase inaudível, escutava-se uma sinfonia que chegava de longe, tão suave como nunca se ouvira antes. Aquela era uma região aprazível e abençoada. O lago imenso, refletindo o céu, emoldurava-se de praias largas, adornadas de árvores maravilhosas e da grama verde, que parecia sempre adornada com florzinhas e florzinhas, naquele amontoado de casas de pedra que se multiplicavam nos vilarejos, povoados e cidades. Então, era um local aprazível, a Galileia. A Galileia, bela e simples, fora o cenário escolhido por Jesus
para apresentar a sua mensagem e embalar o mundo com a sua voz, a Galileia. Mas também, próximo, em Cafarnaum, todos se conheciam. Suas praias e ancoradouros sempre regurgitavam de pescadores, de negociantes, homens da terra. Então, Galileia, Cafarnaum, tudo próximo. A profissão tradicional de amantes do mar passava de pais para filhos de geração em geração. Então, pescadores, pescadores, pescadores. Então, a profissão tradicional, então, de amantes do mar passava de pai para filhos. Homens, dessa forma, eles eram rudes e generosos em face do trabalho a que se dedicavam. Confraternizavam-se com vinhateiros, quem vendia mexer com vinhos, não? Agricultores, agentes humildes, que raramente se envolviam com as questões discutidas nas sinagogas, que eram núcleos pequenos, quanto mais do templo, que era a, a, a beleza total no campo da religiosidade. Eles estavam desinteressados dos problemas das classes abastadas. Por quê? Porque essa vida que eles levavam estava boa. Não precisava de mais nada. Para que complicar, não é? Então, o que acontecia no Sinédrio, com Anás, Caifás, sacerdote, não interessava nada. A vida pulsava naquelas áreas, no mercado, e os viajantes de outras províncias pequenas ali narravam os acontecimentos dos lugares distantes, causando deslumbramento. Olha, aconteceu isso no templo de Jerusalém, olha, e assim por diante. E as caravanas que venciam o Jordão no rumo dos países fabulosos seguiam outros caminhos, e os acontecimentos ali permaneciam inalterados. A natureza, sempre a Amélia é assim, romântica totalmente, não? Bordava a paisagem com tons escarlates e as florzinhas misturavam-se com as papoulas, com as hastes erguidas, misturando ali. E o problema do cotidiano repetiam-se quase monótonos, sem alterar o ritmo de vida das pessoas. Levantar, fazer uma primeira refeição, jogar a rede nas costas, acertar tudo, caminhar para o barco e tentar, e tentar, e tentar. Muitas vezes, eles pagavam os impostos aos romanos, calcula, da venda de peixes. E teve uma época, nós ouvimos em textos da Amélia mesmo, que eles não conseguiam pegar nada. E Jesus aparece e falou, lança a rede desse lado. E lançou. E aí, aquele cardume sensacional, não é? Por isso mesmo, dentro dessa tranquilidade, dessa serenidade espiritual, percebia-se, sem palavras, que algo estava para acontecer. Então, e a notícia chegou aos ouvidos daquele povo com uma eclosão de alegria, embora confusa. Mas que alegria é essa? Hã? Pescar mais peixes? Abundância? Cardumes? Não. A conversa era
apareceu um homem singular, apareceu um singular profeta, que ele mesmo informara que era filho de Deus. Olha que notícia que eles receberam. E ele, pelas conversas que vinham chegando, não trazia nenhuma insígnia, não fazia acompanhar de séquito, não tinha dinheiro, não era rico, nada. Uma criatura, uma luz, não? Surgira inesperadamente e manifestara-se a pessoas diferentes, esclarecendo o quê? Pensa comigo. Não estou vendo ninguém hoje porque esse computador está assim. Pensa comigo, família. O que ele vinha esclarecendo? Vinha fundar um reino de amor e justiça para quem? Para os deserdados e sofredores. Quer dizer, não veio com opulência, não veio com sexo, não veio com nada. E a mensagem é que ele vinha trabalhar para auxiliar as criaturas que precisavam de amor, justiça, sofredores, porque eram muitos sofredores, faziam somente para comer e pagar impostos para o romano. Tanto é que Mateus era um cobrador de imposto. E Jesus chegou para ele: você, para tudo, vem comigo. Ele, assustadinho, largou tudo e foi. E aí ele vai fazer o evangelho de Jesus, não? Vamos em frente. Então, essa criatura veio para isso, fundar o reino de Deus. Isto é a colocação da moralidade, da transformação moral da criatura, de darmos um valor muito grande à espiritualidade. Claro, a melhor cama, melhor casa, o melhor carro, saúde em abundância, mas fazer-nos acordar para a vida espiritual, porque somos eternos. A matéria fica, mas o espírito não. Então, ele veio para isso, para divulgar, trabalhar a Boa Nova. E o que é a Boa Nova? O Evangelho. O seu Evangelho. Lembrando bem que ele não veio destruir a lei, mas dar complemento. Essas coisas nós temos que saber, nós temos que ir conhecendo. E a Amélia, maravilhosa, nessa sexta obra, vai nos colocando ao par. E você conversa disso com um amor tão grande, porque você conta com essa figura excepcional em todos os momentos da sua vida. Você não vai chorar sozinho, você não vai sofrer sozinho, você não vai ficar alegre sozinho. Tem ele. Então, ele surgia inesperadamente para fundar esse reino. O mundo, Amélia diz, sempre esteve repleto de deserdados e sofredores. Vocês sabem que às vezes eu pego o celular e vejo no Instagram o que está acontecendo hoje, agora de pouco, entre Israel e o Irã, aquela sirene, aquelas bombas no ar, aquelas pessoas se escondendo, os filhos, as crianças gritando. Que loucura que é isso, em pleno século XXI.
quando deveria todos estarmos irmanados na paz, na luz, não necessariamente guerra. Por quê? Porque brota única e exclusivamente do egoísmo. Se, entre aspas, o Irã está fazendo bombas nucleares, sei lá, muito bem, mas quase todos os países, mas por que essa preocupação de ter bomba? Vai dar comida para os pobres, vai ver a África, vai ver tanta coisa para fazer, ficar preocupado em pegar território para quê? Mas é ainda a pequenez do espírito, a pequenez, a não evolução do espírito. E o que é a batalha de Jesus é para que mudemos, para que vejamos a vida por outro ângulo. Não é dessa forma, não é, não é. Então, Jerusalém, Jerusalém, coitados de vocês, não? Aí, e ele está aqui, o mundo sempre repleto de deserdados e sofredores. Está agora, não? Marginalizados em todos os tempos, buscavam consolo e a herança da paz. Veja. E por que ainda ocorre o que está ocorrendo hoje? A palavra é egoísmo, orgulho. Ninguém senta para conversar, para resolver. Muito bem. E aí, ele é isso. Ele é o consolo, ele é a paz. Nunca houve quem o quisesse escutar ou socorrer. Então, não havia ninguém. Por quê? Nas sinagogas e nos templos e no templo daquela época, não. Se você tem dinheiro, pede alguma coisa para eles ter o nome de Yahvé, então, e ele resolveria. Aí vai a fé da criatura, não? Então, nunca houve quem os quisesse escutar ou socorrer. E eles formavam multidões e viviam escassamente na miséria, na sordidez e no abandono. Isto quem não possuía um membro da casa, pescador, que pusesse o alimento, que pagasse os impostos, direitinho. Isso acontecia, não? Alguém interessar-se por eles era de uma grande surpresa, desconcertante ventura, a que não estavam acostumados. Bem-aventurados aflitos, não? Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados pobres em espírito. Então, é uma língua diferente. Nunca, nunca, nunca eles haviam ouvido isso. Então, a boa nova, portanto, quer dizer, o evangelho, a fala dele, espalhou-se com velocidade e adiantando-se tanto que no sábado ele falaria no monte próximo a Cafarnaum. Então, você vai percebendo como que a humanidade está distante dos conhecimentos da figura do Cristo. E como nós, veja, nós brasileiros, nós somos a maior nação espírita do mundo. Ele é o modelo, o guia da humanidade. As falas dele não tem como contradizer nada. É o consolo total, não? E aí, ficaram sabendo que ele ia falar no monte próximo a Cafarnaum. Simão, o forte, o contestador, chamado também de Cefas, quer dizer pedra,
era irmão de André e ambos pescadores. Ficaram sabendo da notícia. A preocupação dos dois restringiu-se às necessidades básicas da família, da vida. É o que eu falei, levantar, para catar a rede, vai, volta de tarde, volta, descansa, acabou. É o normal, não? Às vezes se reuniam em algum grupo para beber um vinho, etc. Sem aspirações maiores. Limitavam-se à pesca, à venda dos frutos do mar e aos deveres consequentes de uma existência simples. Não ter problema nenhum. Nem frequência às pequenas sinagogas, não. Aquela vidinha normal, tá lá. Igual um brasileiro que trabalha na roça, um labrador, levanta, vai, trabalha, chega de tarde, lava os pés, come a comidinha, pega o seu cigarrinho e fica na porta. Daí um pouco vai para a cama, 4 horas da manhã levanta. Essa foi, não? Então, os amigos narraram-lhe as novidades para Simão e para André, o irmão dele, acrescentando, naturalmente, detalhes de uma existência, detalhes da própria imaginação. Contava alguma coisa que ele tinha feito, Jesus tinha feito, a cura do cego de Jericó, alguma coisa ia contando, não? E as criaturas todas anelavam naquela época por salvadores. Que sabe quando você trabalha, paga imposto, sobra um pouquinho só para comer. A doença, vai. Então, eles anelavam por alguém que viesse diminuir os impostos, que viesse mudar a parte material, não? E dando solução para os seus problemas, para que tivesse uma vida mais amena, e tivesse uma possibilidade de mais tranquilidade. Mas há uma latente irresponsabilidade que deseja viver sem o trabalho e sem o sofrimento. Não existe. Não existe. O trabalho é uma oração. O trabalho é saúde. Então, e o sofrimento? E a dor? Nós sabemos agora que a dor educa. Às vezes tem um problema na família, para todos acordar que nós temos que colaborar, nós temos que amar, ter paciência, doar-se, etc, etc. Então, e em razão disso, a esperança de paz sempre às vezes se turba com a ambição da ociosidade. Ah, mas aí eu vou ficar tranquilo. Não é assim, não tem isso. Ah? Como diz Paulo, trabalhar até com os joelhos desconjuntados. Não tem. Simão era um homem cético. Não tinha envolvimento com a sinagoga, com o templo. Não, ele não era um homem cético, sem sutilezas de comportamento, portador de conflitos humanos naturais, e enrijecera a fibra moral, onde? Na atividade que se entregava, desinteressando-se praticamente por tudo mais, que era pescar, não? Ouvindo as manifestações e sentindo o entusiasmo ingênuo dos amigos, experimentou um desconhecido sentimento estranho. Profeta, que certamente era mais um mistificador que vivia explorando a ignorância das massas. Não tem nada de profeta, não. O povo está pensando o quê? Ele,
Pedro, Cefas, Pedra, pensava assim, recusou a ir ouvir Jesus. Eu nem sabia, a Amélia colocou aqui, falei, meu Deus. Algo, porém, aí ele não quis, algo, porém, remoía-lhe intimamente e uma estranha curiosidade empurrou-o pela madrugada do sábado a empreender uma marcha na direção do lugar onde Jesus iria apresentar-se. Ele não aguentou. Aquela curiosidade mexeu com ele. E aí, respirando o ar balsâmico e frio do amanhecer, o pescador, o Simão, Pedro, o Cefas, viu-se surpreendido pelo número de pessoas silenciosas que seguiam pela estrada real. Então, ele falou, eu vou, mas aí ele viu um séquito de pessoas caminhando, tudo calado. Não? E no rosto, na fisionomia, uns estavam tensos, outros esperançosos, outro alegre, outro mais triste, com criança no colo, outro com um cajado, doente. E havia cegos, coxos, paralíticos, carregados. Havia também indivíduos obsediados, dementes, não falando coisa com coisa, entendeu? Velhos e outros cujas pessoas estavam com a doença avançada e aquele desgaste e abandono do corpo. Então, ele viu um amontoado completamente diferente do que ele imaginava. Muito. E aí, no seu coração de grande pescador, daquele durão, ele sentiu piedade. Ficou com compaixão das pessoas. Tomou a compaixão e o dó, tomou conta dele, coisa que não acontecia, que ele não via dessa coisa, não? Como as pessoas lhe pareciam estúpidas, entregando-se a qualquer aventureiro que surgisse, pensava contrariado. Mas quando atingiu o cume da montanha, a multidão era densa, muita gente, muita. Dali, podia-se ver o mar abençoado, refletindo o fogo do dia nascente. Então, ele não foi pescar e foi aí. Procurou ouvir alguns comentários. Todos falavam sobre as próprias necessidades e expectativas de receber ajuda, solução para os seus problemas. Cada um, eu estou assim, eu estou sem saída, eu estou doente, reclamações, não? E então, naturalmente, ele acercou-se das primeiras filas que renteavam uma larga pedra, qual se for um palco natural no imenso cenário da natureza. Aí ele chegou lá perto dessa pedra. E à medida que o sol bordava de luz a terra, o vozerio aumentava e as queixas aumentavam-se nas bocas dos sofredores. Ai, dói aqui, ai, não sei o que eu faço, ai, me socorre, Alá me socorre, ou então Yahvé me socorre, a fala deles, não é? Subitamente, ele apareceu, esguio e belo, o rosto magro e queimado, adornava-se de barba e cabelos à nazarena, repartido ao meio, onde brilhavam olhos transparentes como duas estrelas engastadas. A túnica descia até os pés
tecida na roca em tom carregado de mármore, majestático. A sua figura, quando ele chega, impôs o silêncio sem dizer nada. Sabe, chegou chegando? Lindo, não é? Chegou chegando. Uma exclamação de júbilo escapou dos lábios da multidão ao ouvi-lo. Oh, oh! Após os momentos de expectativa, ele falou. Aí Jesus achou um momento para conversar com eles. Vocês sabem, eu fico inebriada com isso aqui, até a minha tosse vai embora, graças a Deus. Veja bem. Aí Jesus falou: a hora é esta, para a grande revolução, para o reino de Deus. Isso ele falou há 2000 anos. E alguém mudou? Não. Muitos, não. E por isso que sofremos, não entendemos. A hora é esta, para a grande revolução pelo reino de Deus. Ele queria dizer, povo, acorda, a verdadeira vida é a espiritual. Aqui é passageiro. E ele continua. Enquanto no mundo a criatura somente experimenta aflições, porque tudo a quanto se aferra é efêmero. Ele começa a explicar, gente. A vida é efêmera. A mocidade é efêmera, passa. A riqueza sai das mãos. A beleza acaba. Olha o que ele está falando. Enquanto no mundo da criatura, então, são passageiros os prazeres, o poder, a fortuna, a saúde, o próprio corpo. Jesus está falando isso há 2000 anos para esse povo. E Jesus continua. Essa ilusão de gozo é a geradora dos sofrimentos em razão da transitoriedade dele e de como passam todas as coisas, por mais que sejam aguardadas. Quando chegam e começam a ser fruídas, já se encontra em deperecimento de passagem, deixando memórias, frustrações, ansiedades novas, amarguras. É uma pura realidade. Se a gente entendesse isso hoje, não? Amaríamos mais, iríamos nos instruir mais e amaríamos o próximo como a nós mesmos. É uma coisa impressionante, não? Jesus continua nessa fala. O homem prudente e sábio que pensa no amanhã, quer dizer, que pensa na espiritualidade, reserva-se bens duradouros que lhe favorecem tranquilidade e repouso. O que eu disse hoje na nossa fala. Vamos aproveitar bem esta reencarnação. Por quê? O planeta está entrando no mundo de regeneração, mesmo com toda essa problemática. Faz parte da lei do progresso. E, de acordo com essa reencarnação, será a nossa chegada na pátria espiritual, com benesses dos familiares, e não para o umbral ou coisas inferiores, longe, tristes, amargurados. Então, ele está falando, o homem prudente e sábio que pensa no amanhã, reserva-se bens duradouros, que lhe favorecem tranquilidade e repouso. Que bens são esses? Amar, instruir e caridade. Não tem outro.
Esses bens imorredouros, olha, são as ações do amor que proporcionam a paz, o esforço para domar as paixões inferiores que oferecem a suposta felicidade. É isso que ocorre na humanidade. Pensa comigo, um casal, a mulher envelhece, o homem envelhece. De repente, ele se engraça por uma mais nova. Ele acha que isso vai ser uma coisa linda, perene. Não percebe que vai ser somente usado. Então, são colocações que Jesus está falando aqui há 2000 anos. E aí, fez um silêncio oportuno e logo mais Jesus deu uma parada, mas prosseguiu. Eu vos convido a virdes comigo para a fundação da nova era, que se instalará nos corações, modificando as estruturas atuais e instaurando o primado do amor. Porque naquela época não se falava em amor. Olho por olho, dente por dente, e acabou. Entende? Fez, vai descontar, vai judiar, acabou. E agora não. Agora ele vem aqui. Perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Amar até o inimigo. Olha que difícil. Hã? Então, quando ia prosseguir, uma mulher que trazia nos braços uma criança cega rogou: Senhor, Senhor, cura minha filha e eu te seguirei. Olha que danada. Os olhos da multidão, nele cravados, voltaram-se na direção daquela que se atrevera a interrompê-lo. Por encontrar atrás de Simão e por que, trêmula, chorava, o pescador Simão tomou-lhe a menina nos braços e avançou até a primeira fila, mas não foi por acaso. Pensa comigo, não foi, não? Jesus acercou-se e mergulhou nos olhos de Simão o seu doce olhar. Aí que ele vai ver Simão, não? Sem uma palavra. No entanto, emocionado, Simão pareceu escutar no íntimo uma voz que dizia: eu te conheço, Simão, desde ontem. Acompanhou-lhe a mão, cujos dedos tocaram os olhos mortos da menina e ouviu falar assim. Jesus que fala: vê, filha, em nome de meu Pai. Veja, veja. A criança começou a chorar e a gritar: eu vejo, eu enxergo, que bom! A mãe avançou, arrebatou a criança, beijou, agradeceu Jesus. Não? E quando ele desceu o braço, a manga da túnica roçou o tórax de Simão, que estremeceu, mergulhado na luz dos seus olhos, e ali ficou paralisado, havendo perdido o contato com o mundo. Então, ele passou, encostou a roupa de Jesus nele, ele ficou parado. Como que eletrizado, não? E aí, quando ele desceu o braço da manga, nós falamos, havendo perdido tudo isso, ao tornar a realidade, sob a ardência do dia, estava sós, todos se haviam ido, a hora avançava. Simão, profundamente comovido por aquele ato, viu a cura, encostou em Jesus, desceu a Cafarnaum. Mas quando ele desce para encontrar Jesus, já não era o mesmo. Havia mudado. Como Saulo, nas portas de Damasco, faz a transformação.
nunca mais voltaria a ser o que fora. O que se passou nele modificou-lhe a vida para todo sempre, a partir daquele momento. Interrogando-se, sabia saber de onde e desde quando conhecia esse Jesus, porque já o amava demais. E na acústica da alma, ressoava-lhe aquela voz, desde ontem, desde ontem, desde ontem. André, que é o irmão dele, e os amigos notaram-lhe a modificação e súbita tristeza que lhe refletia no rosto. Por quê? O encontro com a verdade liberta e algema o ser. Liberta das amarras materiais, mas algema o ser nas colocações da espiritualidade, nas colocações morais, cujas leis morais estão todas na nossa consciência. Desencarcerar, sai do cárcere do mundo e ele aprisiona-se à vida espiritual. Produz júbilo, mas fica melancólico. Jesus é pão que alimenta, mas nutre somente a pouco e pouco, até satisfazer-se plenamente. Simão, com toda essa coisa que aconteceu com ele, ficou taciturno, pensativo, como quem aguarda, embora permanecesse gentil e cumpridor dos deveres. Ele sabia que iria sobrar para ele, como para nós espíritas, que sempre estamos falando. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os galhos da videira. Vamos continuar o trabalho de Jesus dentro da nossa pequenez, do nosso conhecimento, da nossa evolução espiritual. Onde começar? Na nossa casa, com os nossos familiares. E depois, no seu local de trabalho, com aquele que te cerca. Então, o encontro com a verdade liberta. Delícia. Mas algema o ser no cumprimento do dever. Desencarcerar, tirar do mundo da materialidade e aprisionar a vida verdadeira. Produz júbilo e traz melancolia. É pão que alimenta, mas é pouco a pouco. Simão, triste, embora permanecesse gentil, foi cumpridor dos seus deveres. Foi nesse estado de espírito que, em formosa manhã, enquanto organizava as redes com André, foi surpreendido pela presença do amigo. Olha, que bênção! Que se lhes acercou e, com uma voz inesquecível, convidou-os, os dois. Olha a fala dele. Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Está em Mateus essa fala. Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Porque vocês vão começar a pregar, a falar da boa nova, e vocês vão tirar essas pessoas dessa pequenez material em que hoje a gente vive ainda. Sem nenhuma contestação, eles abandonaram as redes e, embevecidos, dominados pela sua presença, seguiram-no. E vocês vejam como foi difícil. Você deixa um trabalho, deixa a família, segue com ele a pé,
no sol, na chuva, de local em local, para pregar a boa nova. E aqueles fariseus, os saduceus, perseguindo, e Jesus conseguindo se escapar. Entende? E era uma empreitada difícil. Por quê? Uma vez, Jesus ia pregar em Samaria, e ele pediu para 2 apóstolos, ele na frente, pediu uma pousada, um local, não? Chegando lá, a resposta não. Voltaram, avisaram a Jesus. Jesus, tudo bem. Sem questionar, caminharam para frente, foram embora. Então, não foi fácil esse trabalho de 3 anos com essa perseguição absoluta. Tanto é que hoje, eu não falei cedo, porque não deu tempo, porque o tempo era escasso, né? Quando Jesus desperta Lázaro daquele processo cataléptico, era sábado. Então, vocês vejam a preocupação dos judeus. Um chegou para ele, escuta, mas hoje é sábado, sabá. Não é dia de fazer isso, porque isso é de Deus. Ai, se ele respondesse de uma forma inadequada, já ia preso naquela hora. Aí ele disse, sim, sim, o meu pai trabalha até hoje e eu também. Pronto, sossegou os que estavam questionando, pronto, acabou. Foram falar lá no templo de Jerusalém o que tinha acontecido, mas a resposta foi clara. Então, aqui não foi fácil os 3 anos que Jesus fez essa caminhada. E ele fala para Simão e o irmão e outros que vieram depois. Segui-me e eu vos farei pescadores de homens. Quer dizer, vamos pregar, vamos explicar a boa nova, vamos falar que a vida continua, que Deus é soberanamente bom e justo, ninguém é vítima, e explicando, entendeu? Sem nenhuma contestação, eles abandonaram as redes, embevecidos, dominados pela sua presença, seguiram-no. É interessante notar também que em determinadas passagens, Jesus libera. Simão, vai na casa, vai ver sua mulher, sua sogra, seus filhos. E tem uma vez que o Simão vai para casa e a sogra está mal, ele volta correndo, chama Jesus. Jesus chega lá e cura a sogra de Simão. Então, para você ver a dificuldade que era naquela época. Não é hoje. Você pega o carro, vai no templo cristão, você vai aqui, você vai lá, você vai lá. Não é, é diferente. Você tem, só de Emmanuel, 250 obras para estudar. Não? Só do Chico, não sei, 440. Então, estamos aí. Vamos lá. Amo que chama os servos, Senhor que conduz escravos. Então, ele os tomou e fez de suas vidas um poema de felicidade, com eles escrevendo a mais comovedora história do mundo, enquanto lançava as fundações do reino de Deus nos corações. Conseguiu. Mas vocês vão perceber comigo que o medo ainda fazia muita parte da vida deles. Quando Jesus foi traído, entre aspas, não? E vai para a crucificação, todos somem. E o Simão vai negá-lo.
Você conhece esse homem? Não. Você trabalhava com ele? Não. Entende? E eu acho que tem texto que vai falar isso daqui. A, a recaída de Simão, o medo. Porque ficou com medo de morrer, enquanto Jesus não. E disse lá, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, não sabia mesmo. Entende? Então, nessa passagem, Jesus fala assim, segui-me e eu vos farei pescadores de homens. Nós, espíritas, vamos trabalhar pela causa. Fidelidade à doutrina. Sempre. Jesus. Sempre. Kardec, Jesus, Deus. Ou Deus, Jesus, Kardec. Não crie modismo. Não invente nada, porque a doutrina é pura, é clara, norteia realmente a vida das criaturas. E Jesus ainda falou, pescadores de almas, assim eu os declaro. Terminamos o texto com muita alegria, nesse domingo lindo, e vamos orar. Que bênção, não deu tosse. Não? Isso é muito bom. Vamos orar. Que convite lindo, hein? E gosto de também lembrar o seguinte, gente. Jesus não deixou nenhuma religião. Não. O que ele deixou foi o amor, a prática do bem, a caridade. Ah, mas eu não tenho tempo. Tempo é questão de preferência. Então, eu acho divino tudo isso, graças a Deus, respeitando todas, porque todas conduzem ao Pai, desde que você tenha essa transformação moral. Vamos orar. Deus, de amor e bondade, Jesus, o mestre, o modelo, o guia, médico das almas, espíritos protetores de todos os nossos irmãos, benfeitores espirituais, meu carinho, meu beijo, meu abraço. Fiquem com Deus.